Bom dia a todos, estamos de volta aqui na Rádio Socesp, um evento inovador que traz uma série de palestrantes para conversar sobre suas melhores palestras durante o congresso desse ano. Está aqui comigo o professor Flávio Tarassuti, que é diretor da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR e também é coordenador da última Diretriz Nacional de Valvopatias pela SBC. Seja bem-vindo, meu nome é Thiago Bignotto e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o Avatar Trial. É uma satisfação estar aqui, Tiago, com vocês, à vontade. Legal. Bom, então como a gente vai falar um pouco sobre o Avatar, uma publicação recente, e que tem aí alguns aspectos interessantes para a gente avaliar, o primeiro ponto que eu vou trazer é, ele aborda um conceito que seria uma subclassificação dentro da estenose aórtica. A gente está acostumado a encontrar o discreto, moderado e importante, e ele traz o muito importante. Como o senhor encara isso? O senhor realmente enxerga esses pacientes como mais importantes? E se os dados fazem sentido, os pontos de corte? Bom, como eu apresentei até aqui na SOCESP, no Trial, na nossa apresentação, esse avatar tem um aspecto e uma perspectiva assistencial muito boa. Por quê? Ele mostra a realidade. A gente que está acostumado, tem uma expertise em doença valvar, o que a gente tem observado é que esses pacientes são a nossa realidade. Esse perfil apresentado publicado no Circulation em 2021, é o perfil dos doentes que a gente avalia no dia a dia, que tem uma perspectiva, como eu comentei, muito interessante, porque dá uma ansiedade muito grande para os clínicos em estar com paciente com estenose aórtica anatomicamente importante, assintomático, com função normal, mas anatomicamente importante, que é essa perspectiva, são velocidades de jato da aorta de 4 metros por segundo, um gradiente acima de 40 milímetros de Hg, com uma fração de ejeção normal. Então, ele traduz a nossa realidade. Sim, legal. A gente sabe, né, que o Avatar ele veio agora mais recente, publicação mais recente, mas nós temos uma publicação um pouco antes que foi onde surgiu essa conversa, né, da abordagem inicial do paciente assintomático e fazer uma abordagem precoce, foi até publicado na New England. Isso. E é ele que embasa, por exemplo, a diretriz norte-americana. E lá eles utilizam dados que não são exatamente o que nós utilizamos, por exemplo, na diretriz que o senhor coordenou. Como o senhor enxerga isso? O senhor imagina que realmente acima de 4,5 metros por segundo, acima de 5, ou o senhor é mais tolerante? Não, não. Passou de 4, já começou a me preocupar, eu já vou pensar em indicar uma intervenção. Qual é a sua visão disso? Isso aí tem que tomar muito cuidado. Esses trials que você até comentou, publicado no New England 2020, que é do Rank, é um trabalho também interessante, que tem uma perspectiva um pouco diferente desse trial do Avatar, que a maioria dos pacientes, 84% era válvula bicúspide, enquanto do Avatar, 83%, se não me engano, era doença degenerativa, que é uma realidade também do dia a dia, como também já comentei, mas a preocupação começa acima quando você tem um diagnóstico de estenose aórtica anatomicamente importante, que é o quê? Exatamente isso que a gente falou. Velocidade maior que 4 metros por segundo, uma área valvar menor que 1 centímetro quadrado. Isso é extremamente importante, um gradiente acima médio de 40 milímetros de Hg. Então, são perspectivas que devem ser valorizadas e, apesar do trial, são dois trials diferentes, mas eles mostram uma perspectiva interessante, que pode no futuro, não agora, com outros trials que vão aumentando gradativamente, randomizando esse perfil de doente para, quem sabe, uma possibilidade de uma cirurgia mais precoce nesse tipo de doente, desde que tenha centros de experiência. Eu quero só salientar que tudo isso foi feito em centros de grande experiência, expertise em doença valvar. Porque a gente tem mostrado que pacientes assintomáticos com esse perfil citado, eles têm uma boa evolução clínica, certo? E é o que está se tentando ver se ele é tão boa quanto o procedimento cirúrgico, que até então não tinha nenhum estudo randomizado. E foi o que foi feito no Avatar. Legal. Foi bom o senhor ter puxado esse assunto e agora eu vou abordar um assunto que com certeza é muito polêmico e você que está acompanhando a gente vai querer saber. Exatamente esse gancho que o senhor me falou, são centros de elevada expertise. Se você vai observar a metodologia desses trabalhos, eles falam em mortalidade menor que 1%. Podemos então extrapolar isso para a nossa realidade brasileira? A nossa realidade brasileira, nós somos um continente, né? Lógico que não é a nossa realidade. Todas as indicações com esse perfil, anteriormente ao trabalho do Hang, que é esse que você comentou, do New England, e o Avatar, publicado no Circulation, 2021, eles trabalham com centro de alta experiência. Então,
Não dá para levar essa realidade. Toda essa realidade que a gente tem nesse momento é uma realidade diferente. Ou seja, se nós estamos dentro de um centro de alta experiência e o paciente que tem uma calcificação importante, eu vou exemplificar, tem uma estenose aórtica anatomicamente importante, com esse perfil, e conversando com o paciente, olha, a minha qualidade de vida é boa, mas eu quero melhorar a qualidade. Porque você sabe que os médicos, olha, tem uma estenose aórtica, segura a sua atividade, segura a sua qualidade, tenta limitá-lo. Logicamente, são dados individuais, onde você estando num centro de grande experiência, de grande expertise, você pode até extrapolar esses trabalhos e indicar procedimento. Porque todos os procedimentos anteriormente eram individualizados, como esse que eu falei. Não eram trabalhos ponto a ponto, ou seja, borda a borda, em paralelo entre um grupo e outro. Era avaliação nível C de evidência. Dependia da expertise. Então, agora nós temos um trabalho mais amplo mostrando que existe uma chance boa da cirurgia precoce nesses centros terem um resultado tão bom quanto a evolução clínica e às vezes até melhor. Legal. Esse é um ponto legal que recentemente o professor Braunwald estava comentando que talvez aquela curva famosa dele, do paciente assintomático, com a evolução Isso. muito boa e depois começa sintoma, talvez devesse ser revista, porque lá era um contexto de muita febre reumática e hoje nós estamos com outros pacientes degenerativos. Então a avaliação de sintoma nesse grupo de pacientes é uma coisa ainda polêmica. Inclusive é o que justifica o Avatar Trial. Ele coloca na metodologia dele que ele quer exatamente trazer luz sobre isso. Na sua experiência, só acredita que a avaliação com teste ergométrico ou teste cardiopulmonar, se eu achar interessante, traz de fato um acréscimo de qualidade nessa avaliação ou não? Um clínico que entende do que está fazendo consegue fazer essa avaliação também? Bom, como você falou, a gente é uma pessoa que nós estamos à beira do leito, ali atendendo no dia a dia. Tudo aquilo que a gente está falando, a gente vê, não é de ler. Sim. É assistência mesmo, é isso que a gente faz dentro da nossa assistência particular, dentro do nosso conceito, dentro no Instituto do Coração. Uma avaliação bem feita, você consegue tirar se esse paciente é assintomático ou não, mas você tem obrigação de entrar na qualidade de vida dele, comparar ele com ele mesmo, não com o outro. Às vezes tem alguma dificuldade, porque o paciente, eu estou falando de uma experiência prática, ele sabe que existe uma chance de ser operado, então muitas vezes se autolimita. Fala, doutor, eu não sinto nada. Isso é uma experiência prática, é uma realidade, que isso não está escrito em livro nenhum. Olha, eu tenho a chance, eu tenho uma estenose aórtica importante, eu sei disso, uma chance de ser operado. Então, ele se autolimita. Então, chega numa avaliação que a gente manda reavaliá-lo com esse perfil em 6 meses, então eu não sinto nada, minha qualidade está boa. Mas, na verdade, ele está se autolimitando. Aí entra realmente exames para esclarecer melhor, que é o teste de esforço, o teste cardiopulmonar. Então, a sensibilidade do médico é muito importante no conhecimento da história do paciente, não só da história natural da doença, mas do paciente. Então, ele tem de conhecer o perfil do doente. Eu posso exemplificar que eu tenho pacientes que eles fazem atividade física, e ele se eu continuo fazendo, mas antes ele fazia 4, 5 quilômetros, 8 quilômetros, agora faz 5 quilômetros, mas eu estou fazendo. Sim. Eu estou assintomático. E não é a realidade, ele está mudando de qualidade de vida, saindo de uma classe funcional 1, entrando no classe funcional 2. E na estenose aórtica, anatomicamente importante, isso é fundamental na história natural. Legal. E para a gente finalizar, já indo para a parte final da nossa entrevista aqui, que está sensacional, a pergunta é, será que o TAV vai tirar o medo desses pacientes e eles vão se tornar mais sintomáticos? Olha, o TAV é um procedimento espetacular. A gente até vai discutir, a gente coordenou, como você comentou, a diretriz. É uma coisa que a gente vem acompanhando nesses últimos 12 anos. Nós tivemos a felicidade de acompanhar a primeira TAV, depois acompanhar de alto risco, risco intermediário, baixo risco, minimalista. Realmente, ele está mudando todo o perfil e pode ajudar e muito, principalmente pacientes que, eu digo assim, de experiência, pacientes que têm uma doença grave, uma comorbidade grave, que tenha de ser operado de outras causas e portador de uma estenose aórtica assintomática importante. Antes eu falava, eu preciso operar uma cirurgia até oncológica.
Então, vamos primeiro, então, fazer a TAV nesses pacientes que têm uma doença, uma valvopatia degenerativa, uma idade mais avançada. Eu acho que ele se presta muito até para esse perfil. Faz a TAV, espera um pouco e depois faz a cirurgia oncológica ou outras cirurgias que tem uma perspectiva de vida e aumenta a perspectiva de vida e diminui o risco da mortalidade, inclusive do procedimento em presença de estenose aórtica anatomicamente importante. É um campo muito grande para ser discutido. Tem várias coisas aí, Tiago. Legal. Professor Flávio, quero agradecer a presença do senhor, disponibilidade de tempo aqui junto com a gente da Rádio Socesp. Continua acompanhando que aqui a gente vai ter ainda muita abordagem de assunto interessante. Eu que agradeço. Obrigado.